Olá, Ellen. Sou inscrito no seu canal e fã da sua voz, que para mim é de longe a melhor do YouTube para contar relatos e contos. Sou fã do seu trabalho e acompanho sempre que possível. Meu nome é Fabiano e vou contar relatos que não são meus, mas os ouvi de pessoas próximas a mim e achei que deveria enviar para o seu canal, porque nem todo mundo acredita no mundo paralelo. Mas fica difícil não acreditar com tantas testemunhas que juram ter tido um encontro com seres de outra dimensão. Mas, antes de contar isso, eu queria fazer um comentário. Essa semana, depois que o tio da minha mulher contou o caso dele, eu fiquei pensando sobre esses fatos e fui dar uma pesquisada no Google sobre isso. Aí caiu a ficha o quanto é comum em vários romances e folclores ao redor do mundo e através de épocas esta imagem de um homem vestido de preto. São histórias, livros e filmes e sempre tem essa imagem. Esta roupagem é uma coisa de época. Sei lá quando se inventou capa e chapéu, e fica estranho se a gente tentar ligar um ser de outra dimensão a uma vestimenta. Mas os relatos que eu ouvi das pessoas próximas a mim e algumas coisas que eu andei lendo na internet me fazem crer que isto existe, mas eu não consigo fazer a mínima ideia do porquê desse traje. Bom, as histórias que eu vou contar são verdadeiras, são casos simples, rápidos, mas são momentos das vidas de algumas pessoas e devem ser respeitados. A primeira vez que eu ouvi falar sobre este vulto foi através da minha esposa. Ela é 14 anos mais jovem que eu, e há uns 12 anos atrás eu fui visitar um cliente em uma empresa perto de Campinas, e ela ficou no carro, no estacionamento da empresa, esperando por mim, enquanto eu concluía a visita. Quando voltei, ela me contou que, enquanto estava ali esperando, recostada no banco do carro, tentou cochilar um pouco e de repente percebeu que havia um vulto parado ao lado dela, do lado de fora. Era um homem alto, de capa e chapéu pretos, e ficou ali parado por alguns segundos. Enquanto ele esteve ali, ela não pôde se mexer, não conseguia falar ou expressar nada. Ficou simplesmente imóvel, até que o vulto se foi. Ela não conseguiu fitar diretamente, mas pôde definir o contorno alto de capa e chapéu. Ela me contou isso e não comentamos sobre isso e esquecemos do assunto. Se passaram 4 ou 5 anos até que ouvi falar de novo deste mesmo homem, e desta vez foi o meu filho que passou a ver. Ele tinha uns 11 anos mais ou menos e viu este vulto na porta do seu quarto por um bom tempo. Se não me engano, até uns 13 anos de idade, sendo que hoje ele tem 19. Esta semana eu comentei com ele que enviaria o relato, e ele me contou que na época em que ele viu o vulto, 2 amigos dele disseram ter visto também uma vez na casa deles. Quando ele passou a descrever a aparição, ele nunca tinha ouvido falar nada parecido e a descreveu do mesmo jeito que a minha mulher, como sendo um homem alto de uns 2 metros. Ele dizia que era quase da altura da porta, de capa e chapéu pretos, e ele nunca pôde ver o rosto, apenas o seu contorno. Mais uma vez os anos se passaram e este ano foi a vez da minha filha de 10 anos ver o tal vulto. Dessa vez na chácara, em plena luz do dia, dentro da cozinha, atrás da minha esposa. Minha filha disse ter visto um vulto com capa e chapéu atrás da minha esposa na cozinha da chácara. Foi a única vez que ela disse ter visto. Ficou meio assustada, sem entender direito do que se tratava. Ela contou à mãe dela e depois eu falei para ela que se tratava de um anjo. Pode ser, pelo menos eu nunca vi nenhum relato de alguém ter sido prejudicado por ele. No entanto, há pouco mais de um mês,
o tio de minha esposa contou algumas coisas fabulosas sobre sua infância, de como era puro e inocente, e dos dons que tinha e não sabia. Hoje não os tem mais. E também disse que havia tido uma visão assustadora quando tinha uns 17 anos, o que implica em aproximadamente 20 anos atrás. Nesta noite aqui em casa, ele disse apenas isso. Foi só agora, este final de semana passado, que ele contou o que foi nessa visão assustadora. E essa descrição foi a mais completa que tive do mesmo sujeito da capa preta. Ele disse que estava sentado na rua, quase em frente à casa em que morava, e onde ainda hoje ele mantém sua oficina de eletrônica. E estava ele e um colega, que ele me disse o nome, mas eu não me lembro. Eram aproximadamente 19 horas e eles estavam ali de frente para uma viela. Essas vielas são muito comuns em Votorantim, cidade onde ele nasceu e vive até hoje. Elas têm mais ou menos uns 2 metros de largura, ficam sempre entre algumas casas e ligam 2 ruas, normalmente a meio caminho entre elas. Pois bem, eles estavam ali sentados e de repente saiu de dentro da casa de um crente este homem muito alto, de capa e chapéu pretos. Ele saiu andando e atravessou o muro bem devagar e, sob a luz do poste, parou e os fitou por uns 5 segundos. Segundo descreve o tio, ele era todo negro, com um aspecto não sólido, porém bem definido, como se fosse feito de algo fluido. Ele disse que parecia aquele personagem Spawn. Ele disse que sua face era circular, que sua boca era apenas um rasgo mais escuro que a pele, voltada para baixo numa expressão má, que não tinha nariz, apenas 2 furos, e que os olhos eram puxados como de um oriental, porém muito grandes e finos, indo em direção à lateral da cabeça, e sem órbita, sendo apenas buracos muito negros e assustadores. Depois de fitá-los, ele se virou para o lado oposto de onde viera, atravessou o outro muro vagarosamente e, assim que saiu da luz do poste, desapareceu. Ele não estava só. Seu amigo também viu a mesma coisa, e só depois que o homem foi embora foi que eles conseguiram se mover, gritar e sair correndo cada um para sua casa. Segundo o que ele relatou, ele quase derrubou a porta de sua casa, enquanto seu amigo pulou o muro do jardim da casa dele como se não existisse. No outro dia, eles não tocaram no assunto. Ele me disse que, embora essa história seja antiga, ele ainda se sente muito desconfortável em contá-la, e eu era a 3ª pessoa com quem conversava sobre isso desde então. Segundo o que ele diz também, seu amigo não nega a história se você a perguntar, mas, em compensação, não conta nada sobre ela, se resumindo apenas concordando que sim, aquilo realmente aconteceu. Agora, mais recente, uns 4 anos atrás, um conhecido dele, e esse eu me lembro o nome, mas não vou citar para não causar constrangimento, pois é de se supor que alguém de Votorantim ouça isso aqui. Chegou tarde da noite em sua oficina e ficou ali num canto sentado. A oficina dele costuma ficar aberta à noite, pois é o horário que ele prefere trabalhar. E como fica de frente para um bar, e ali quase todos se conhecem, então é comum haverem pessoas reunidas ali em frente e ficarem conversando até altas horas. Nesta noite, o tal conhecido chegou e ficou ali num canto meio amuado, até que resolveram perguntar o que era. Ele então começou a chorar e contou o que acabara de lhe acontecer. Ele disse que vinha vindo na estrada Piedade Votorantim sozinho, aproximadamente umas 10 horas da noite, e avistou uma figura adiante andando no meio da pista da direita. Ele desviou para a esquerda e, quando se aproximava, o sujeito se moveu para a esquerda também. Ele foi diminuindo a velocidade e, conforme ele mudava de faixa, o tal cara também mudava, até que já estava a uns 50 metros de distância
e ele começou a entrar em pânico. Neste ponto, o cara se virou e tinha a mesma descrição de um homem negro, muito alto, de capa e chapéu pretos, e dessa forma ele o atingiu com o carro. Porém, o homem passou através do carro e sumiu. O cara ficou apavorado, quase bateu, ligou a luz interna, acelerou o que podia e estava ali, contando aquilo para aqueles caras e chorando feito uma criança. Parece coisa de filme, mas é fato que aconteceu e não é mentira. O que é? Não sei. Parece ser uma coisa regional. Só sei que todos os relatos remetem ao mesmo sujeito e vieram todos de pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso. É estranho, mas é verdadeiro. Outra pessoa me falou sobre um vulto de manto, não capa nem chapéu, mas manto cobrindo a cabeça, como padres franciscanos, marrom. Mas aí é outra história. Mais uma vez, quero lembrar que esses relatos não são meus, porém, acho de extrema importância dividi-los aqui, porque são fatos reais e merecem respeito. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e boa noite para você e todos os seus inscritos.